Obrigado, bem. Bom dia a todos. Bom dia. Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês uma história que eu escutei uma vez. A dona Maria, ela foi ao banco. Ela estava com o celular na mão e ela estava tão nervosa porque tinha que fazer um Pix para uma pessoa. Só que ela entrou no banco tão desesperada que ela falou assim: eu não consigo fazer o Pix para essa pessoa, por favor, me ajuda. E ela ficou tão preocupada porque ela pensou que ia comprar uma coisa em Marte. Só que isso não era verdade. Ela pensou que ia comprar um camelo no Egito, mas só que ela não sabia. Então ela começou a perguntar ao atendente da loja. O atendente da loja, sempre sorridente, alegre, falou assim: calma, eu vou te ajudar como fazer um Pix para essa pessoa. Então ela ficou paralisada, sem entender nada. Ela era um pouco mais velha, ela não entendia nada sobre o Pix, porque Pix era uma coisa muito nova para ela. Então ela ficou paralisada, ela pegou o celular, olhou para o celular dela e ela falou assim: eu não consigo fazer o Pix, me ajuda, por favor. E o atendente explicou com calma e clareza para ela como funciona um Pix. E no final, quando ela apertou o Pix foi. E ela falou assim: e agora? Para onde que foi o Pix? Eu não sei. E aí, o cara falou para ela: o seu Pix foi para a pessoa certa com quem você queria mandar. Que Deus te abençoe, ela falou. E é disso que eu queria compartilhar hoje, continuando a nossa série sobre a jornada para a cruz. O reino de Deus não é sobre status, poder, mas sobre humildade e serviço e amor. Se você tiver uma Bíblia, você pode abrir em João, capítulo 13, do 1 ao 15, vai aparecer na tela. Faltava somente um dia. Talvez aí está um pouco diferente, mas eu vou ler. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando e o diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariote, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou sua capa, pegou uma toalha e amarrou a sua cintura. Em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugá-lo com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não terá mais parte comigo. Jesus respondeu. Então Jesus lhe disse: quem já tomou banho já está completamente limpo. É preciso somente lavar os pés. Vocês todos estão limpos. Isto é, somente um. Não. Isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor e por isso falou isso, todos menos um. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a sua capa, sentou outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e tem razão, pois eu sou. Se eu, o Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés um dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Jesus colocou esse exemplo em prática na última ceia. Provavelmente isso era antes da sua entrega, antes de ele morrer. E provavelmente era uma quinta-feira, próximo à sua morte. E esse ensinamento tem um profundo impacto espiritual para nós e para os seus discípulos, pois ele deu o seu último ensinamento prático antes de entregar a sua vida. E minha mensagem que eu gostaria de compartilhar, o título é: um chamado à humildade e ao serviço.
E ao olharmos para essa passagem, veremos 3 pontos essenciais para nossas vidas. Primeiro, a humildade e ao serviço no reino de Deus. A segunda, a necessidade da limpeza espiritual. E a terceira, seguindo o exemplo de Jesus. Primeiro ponto, a humildade e ao serviço no reino de Deus. Jesus levantou da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da sua cintura. Para a gente lembrar um pouco o contexto, naquela época de Jesus, era muito comum as pessoas andar de chinelo. Pessoas andar com chinelo aberto e andar por cidade em cidade, tipo daqui para São Paulo a pé. Muita poeira, muita sujeira, mas a gente vê Jesus tirando a sua capa, colocando isso de lado e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Eu lembro, 3 anos agora, um menino chamado Marcelo chega na Casa Cruzeiro, começa a aparecer e provavelmente ele tinha entre 8 a 9 anos de idade naquela época. E ele entra com o pé todo sujo e o cheiro não estava muito bem, porque ele tinha acabado de chegar da escola. E ele começa a sentir, ok, eu estou um pouco excluído nessa turma, porque nós abrimos a casa todos os dias para essas crianças aproveitar o tempo, brincar de Lego, jogar videogame. Só que ele tinha acabado de chegar da escola e não tinha tomado um banho. É uma coisa essencial no nosso dia a dia, é tomar um banho. Só que Monique, talvez algum de vocês lembre Monique. Monique sentiu, ok, eu preciso tomar uma providência sobre isso. Eu preciso dar uma iniciativa. Então ela deu a iniciativa e começou a lavar os pés do Marcelo. Ela providenciou um banho para ele. E ele se sentiu tão amado por Monique. E quando ele voltou para um ambiente onde ele estava, as pessoas que estavam todos juntos começaram a brincar com ele, a participar junto com ele. E nessa passagem que a gente olhamos aqui, um pouco antes desse que Jesus estava fazendo, os discípulos estavam brigando para ver quem será o melhor, quem será o maior entre os discípulos. Mas Jesus disse: a verdadeira grandeza no reino de Deus está em servir. Lembrando que ele veio para dar a sua vida por muitos, porque ele amou seus discípulos, amou até o final, nos amou até o final. E ele veio e falou: eu não vim para que vocês me servem, mas eu vim para que eu dar a vida por vocês, eu amo vocês. Mas Jesus nos chama a ter um coração humilde e disposto a servir uns aos outros. Assim como o exemplo de Monique com Marcelo, ela deu a iniciativa de mostrar e lavar os pés de Marcelo. Nós precisamos fazer isso todos os dias. A pessoa do seu lado, que está sentada do seu lado, talvez precise de uma ajuda. E você pode ajudar essa pessoa. A pessoa que está atrás de você, a pessoa que está na sua frente, precisa de ajuda. Mas nós vemos Jesus, um humano como nós, humilde, mesmo ele tendo toda a autoridade, ele desceu uma posição abaixo. Ele estava na mesa com o seu discípulo. E como nós estamos na mesa, todo mundo está igual, um a um. Mas quando nós saímos da mesa e descemos para baixo, há uma coisa acontecer. E o verdadeiro serviço começa nesses pequenos detalhes. Quando nós estamos na mesa sentados, olhando um para o outro, nós precisamos, ok, eu preciso descer uma posição e começar a ajudar meu amigo, lavar os pés dele, ajudar ele. E como nós podemos aplicar isso na nossa vida? Eu coloquei aqui, ajudar sem esperar nada em troca. Oferecer ajuda a quem precisa, seja em casa, no trabalho, na comunidade, mas ter um coração disposto a ajudar essa pessoa. Valorizar as pequenas atitudes. Eu lembro o Pedro lá atrás no som, ele é uma pessoa que sempre tem esse coração de abraçar as pessoas. E muitas das vezes eu falo assim: Pedro, eu não quero ter um abraço, mas ele vem e me abraça. E pequenas atitudes dele faz que eu me sinto melhor. E às vezes nós precisamos fazer isso com o próximo. Mostrar pequenas atitudes que podem transformar a vida da pessoa, porque ela vai se sentir amada.
Terceiro ponto que nós podemos aplicar na nossa vida é ter humildade para servir. Estar disposto a realizar qualquer tarefa, mesmo as mais simples, mas com amor e dedicação, assim como Jesus fez. Nosso maior chamado não é buscar reconhecimento ou status, mas viver uma vida de entrega diária. Para que, quando nós fazemos isso, eu diminua, para que Cristo ele cresça em nós. Amém? Então, no entanto, Jesus, ele nos encoraja a cultivar um coração de serviço, um coração disposto para servir um ao outro no nosso dia a dia. Segundo ponto, a necessidade da limpeza espiritual. Quando Jesus chegou perto de Simão Pedro, ele perguntou: você vai lavar meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora você não está entendendo o que eu estou fazendo, porém mais tarde você vai entender. Eu lembro quando eu era um garoto, adolescente, eu estava uma pessoa muito reservada para mim mesmo. Eu não gostava de falar com todo mundo. Falava somente com meus amigos próximos e com meu familiar. Mas um dia, tudo isso começou a mudar, porque eu conheci um amigo chamado João, e ele me incentivou a conhecer a Casa Cruzeiro. Me incentivou a conhecer aquele trabalho que estava iniciando na Casa Cruzeiro. Então, eu comecei a caminhar junto com a Casa Cruzeiro. E como qualquer jovem gosta de ficar na Casa Cruzeiro, porque tem jogo o tempo todo, tem Lego o tempo todo, videogame para brincar. E eu não queria ir embora daquele lugar. Eu queria sempre ficar para brincar mais e mais. Mas um dia, eu estava caminhando para essa Casa Cruzeiro. No alto da Casa Cruzeiro, tinha uma bandeira vermelha. Uma bandeira vermelha, está aqui na tela. E aquilo me chamou muita atenção. E eu falei assim: o que isso significa? O que aquilo quer dizer, aquela bandeira vermelha com ponto de interrogação? Não só chamou minha atenção, mas chamou a atenção até dos policiais que estavam naquele local. Então, eu falei assim, eu perguntei, o que significa isso? E eles me explicaram um alfa. A gente está começando um alfa jovem aqui. Você queria participar? E qualquer adolescente, qualquer jovem da comunidade, de graça, quem não vai? Eu vou. Então eu entrei, participei, não só por conhecer pessoas, mas eu comecei a participar pela comida que estava oferecendo lá. Pela comida, que era pizza e Coca-Cola. Quem não ama isso? Eu gosto muito disso. Só que eu comecei a sentir desafiado naquele local, nesse ambiente onde eu estava. Porque eu tinha que conectar com outras pessoas, conhecer outras pessoas. E eu era uma pessoa muito fechada, eu não gostava de falar muito com essas pessoas. Então, eu participei do Alfa, só por curiosidade. Só participei por isso. E eu falava, eu não preciso ser mudado. Eu não preciso. E esse balde aqui, essa tigela aqui, representa toda a minha vida, porque eu não precisava de Jesus, eu não precisava de pessoas para me limpar, porque eu achava que eu já era limpo. Mas através do Alfa, eu conheci uma pessoa que era perfeita, uma pessoa que não tinha medo, uma pessoa que me ama e uma pessoa que me transformou. E o nome dele era Jesus. Jesus transformou minha vida todos os dias, a cada semana que eu estava na Casa Cruzeiro participando do Alfa, foi uma experiência nova para mim, porque Jesus me lavou. Pedro, ele não entendia
o que Jesus estava fazendo uma coisa tão humilhante. Ele se recusou que Jesus lavasse seus pés. Eu também me recusei, mas Jesus disse: se eu não lavar, não tens parte comigo. Jesus não estava olhando somente para o agora, mas ele estava olhando mais para frente, para o futuro, vida após a morte. E Jesus disse a Pedro, e também para nós, que sem ele não podemos ser limpos. Assim como Pedro precisou deixar Jesus lavar seus pés, eu também precisava e preciso permitir que Jesus transforme a minha vida. Talvez hoje, você que está sentado aqui na cadeira, talvez hoje é seu dia de entregar tudo para Jesus e lavar a sua vida, como Ele lavou, está lavando cada dia a minha vida. E é muito interessante o que Pedro diz, logo em seguida no verso 9. Então, Senhor, não apenas minhas mãos, mas não somente meus pés, mas as minhas mãos e a minha cabeça. E o que isso significa para nós? O que isso quer dizer? É um simbolismo espiritual para nós. Jesus explicou quem já foi completamente limpo, ou seja, quem já recebeu a salvação pela fé, só precisa apenas de uma coisa: lavar os pés. Esse detalhe tem um grande significado para nós, porque Jesus diz: o banho completo significa a salvação. Quando nós colocamos na nossa fé em Jesus, confiamos nele, ele nos dá uma nova vida. Esse é o banho completo. Mas quando ele fala lavar os pés, significa, sim, todo dia eu falho, todo dia eu preciso de uma transformação, todo dia eu preciso ser limpo. Por isso ele fala, lavar os pés um dos outros como eu fiz, porque nós precisamos deixar que Jesus lave a nossa vida, lavar nossos pés, porque mesmo depois de nós sermos salvos, nós ainda falhamos, nós ainda pisamos na bola. E nós precisamos constantemente do perdão e da restauração que vem de Deus para nós, no nosso relacionamento com Deus todos os dias. Então, ser limpo por Jesus não é só um evento único, mas constante, todo dia. É um processo de entrega, um processo de restauração todos os dias. Entrega, arrependimento, olha para Jesus, porque Ele é perfeito. Não olha para mim, porque eu sou imperfeito, mas Ele me faz perfeito, porque eu aceitei Ele. E como nós podemos aplicar isso nas nossas vidas diariamente? Primeiro, arrependimento com o coração sincero. Nós precisamos ser sinceros com Deus, porque Ele criou todas as coisas. Nós precisamos ser sinceros com Ele, porque Ele nos ama. Então, confessar nossos pecados a Deus diariamente, reconhecendo onde nós precisamos da ajuda dEle. Segundo ponto, a leitura da palavra. Nós precisamos, a Bíblia é falada, a Bíblia é inspirada por Deus e ela nos conecta com Deus. Então, quando nós lemos a Bíblia, ela nos purifica, ela nos limpa diariamente, porque é a palavra de Deus. Ela molda o nosso caráter segundo o coração de Deus. Terceiro ponto para nós aplicar, oração diária. Aqui na igreja, a gente tem 3 horários de oração, de manhã, tarde e tarde, porque a gente está 3 horários diferentes, e a gente pratica isso juntos, orar um pelos outros, orar para a cidade, mas isso nos conecta diretamente com Deus, porque nós estamos falando com Ele. Eu e você temos permitido que Jesus nos renova, nos limpa, não apenas agora, mas todos os dias. Você tem deixado isso acontecer na sua vida? Terceiro ponto que eu queria falar com vocês hoje. Seguindo o exemplo de Cristo. Pois bem, eu sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-os os pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhe dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Depois de terminar de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus volta para a mesa
olha o que eu fiz por vocês. Vocês estão dispostos a fazer isso também? Siga o meu exemplo. Siga. Ele queria que seus seguidores vivessem essa mesma atitude de serviço e humildade. Exemplo para nossas vidas hoje em dia. Como nós podemos seguir um exemplo de alguém? Eu lembro quando eu estava assistindo um futebol, muito tempo atrás, no YouTube, Flamengo e Liverpool, em 1981. Vai ficar marcado na história. Eu lembro quando eu estava assistindo aquele jogo, eu vi Zico, um dos ícones do futebol do Flamengo, jogava muita bola. E ele era um exemplo, uma inspiração para mim. E eu falava, eu quero ser igual a ele. Eu sei jogar bola, não sou muito bom igual a ele, mas eu sei jogar bola. Mas eu queria ser igual a ele, porque dentro do campo ele jogava muito bem, mas também fora do campo ele joga também. Porque ele ajuda umas comunidades aqui no Rio de Janeiro, na Providência, de vez em quando tem a Copa Zico. É quando ele vai na comunidade, incentiva as crianças, adolescentes a jogar bola, participar. Ajudantes anônimos, como bem falou aqui, Maria Laura faz um grande trabalho aqui na igreja. São pessoas que vêm antes de qualquer um aqui, está antes do culto, participando antes do culto, já colocando as cadeiras, varrendo o chão, porque tem muita poeira aqui dentro da igreja nesse momento. São pessoas anônimas, que ajudam sem precisar de aplauso ou de reconhecimento. Ela faz um bom trabalho. Não, mas ela vem para servir a casa de Deus, servir a igreja local. Então, o que significa lavar os pés um dos outros? Não significa literalmente pegar uma bacia com água e uma toalha. Embora isso possa ser feito em algumas cerimônias que nós podemos ver. O que Jesus quer dizer é que devemos servir uns aos outros com humildade e amor. E algumas formas de lavarmos os pés dos outros são ajudando os necessitados com amor, cuidando dos vulneráveis, enfrentando qualquer dificuldade junto com aquela pessoa, perdoar com humildade e colocar o próximo acima de nós mesmos, servindo sem buscar reconhecimento. Assim como eu precisava buscar bons exemplos, talvez você possa parar hoje e buscar um bom exemplo na sua vida. Jesus, ele foi um bom exemplo de como servir uns aos outros. Eu lembro do livro que eu li, Celebração das Disciplinas, do Richard Foster. Ele disse em seu livro, verdadeiro serviço e humildade não busca aplauso, mas encontra alegria em servir a Deus em segredo. Servir com humildade é um convite para nós, para servir com amor e seguir o exemplo de Jesus, encontrando grandeza no serviço, renovação diária e amor de Jesus. Eu lembro muito bem do ano passado, quando eu participei do Basílios aqui na igreja. Para mim foi um tempo bom, mas também foi um tempo de desafios na minha vida, porque eu precisava sair da minha zona de conforto, e liderar a oração não era para mim. Eu não gostava de fazer isso. Eu gostaria de participar, sim, mas eu não gostava de liderar a oração. Esse tempo no Basílio me ajudou muito a crescer. Me fez, ok, vai, continua, não para, continua fazendo aquilo. Falar em público eu não gostava de falar. Eu tinha pavor de vir aqui à frente. Eu estava até falando essa semana com o Ben e Lester. Falar com 3, 4 pessoas é muito fácil, mas falar com muitas pessoas para mim é muito difícil. Mas eu continuo a fazer isso porque Deus quer que eu faça isso. Falar das boas novas do reino dele para vocês. E uma pergunta para nós é, você tem sido um exemplo de humildade e serviço onde você mora, ao redor, as pessoas que estão à sua volta? Talvez um desafio para nós essa semana é
escolher uma maneira prática de lavar os pés de alguém. Na escola, na comunidade, na faculdade, ou simplesmente aqui na Cross Church. Eu estava pensando, se eu criasse um time aqui de lavando os pés, você se sentiria pronto para fazer parte desse time? Ou você falaria, não, isso não é para mim, eu já sirvo muito aqui na igreja, já faço muitas coisas, fora da igreja também eu já ajudo muito. Mas você se sentiria pronto para servir? Mas Jesus nos chama no ministério de serviço, servir uns aos outros, que nasce do coração de Deus e traz vida, alegria e transformação. Talvez você queria começar a oração hoje. Senhor Jesus, conforme for da tua vontade, envia-me hoje alguém a quem eu possa servir com amor e humildade. Jesus caminhava na direção da cruz, mas antes disso deixou um exemplo de humildade e serviço. A cruz está diante de nós e o caminho para ela passa pela humildade e pelo serviço. Estamos dispostos a seguir esse exemplo? Jesus lavou os pés dos seus discípulos para mostrar que a gente deve servir com humildade. Não importa o cargo ou a posição que nós temos, mas muitas das vezes nós precisamos descer uma posição abaixo. Precisamos estar em uma posição de servir uns aos outros. Servir é uma forma de amar uma pessoa. Talvez você pense, mas Ian, isso não é para mim. Eu não gosto de servir outras pessoas. Isso é tarefa demais para mim. Mas Jesus fala, eu servi você. Você está disposto a me servir também? Deus ama pequenas atitudes do dia a dia, ou talvez anos ou meses. Você tem um coração disposto para servir onde você está? Onde você quer servir mais? Que Deus nos possa nos ajudar a viver como Jesus viveu, com amor, serviço e humildade. Vamos passar esse tempo a responder fechar seus olhos e começa a pensar, como eu posso ser transformado? Como eu posso ser limpo por Jesus?